Oi pessoal, hoje vim tirar uma dúvida de um cliente nosso com relação ao comunicado de acidente de trabalho, a sigla CAT. E a dúvida foi com relação a quando abrir, quem abrir, se o médico do trabalho que abria, se a empresa que abria. Então pessoal, o comunicado de acidente de trabalho, ele é um comunicado, como o nome já diz, da empresa ao INSS de que houve um evento numa data X com um funcionário X e ocorreu tanto na empresa quanto no trajeto da empresa para a casa do funcionário ou da casa do funcionário até a empresa. Então seria o acidente de trajeto. Então seriam essas três formas de abrir. No trajeto de casa para o trabalho, de trabalho para casa, num acidente dentro da empresa ou quando há uma detecção de um diagnóstico pelo médico do trabalho de uma doença que teria nexo com a função daquele funcionário. Então, o funcionário trabalha num cargo X que tem um risco tal e que leva a uma doença X e ele está com aquela doença. Então, a gente teria o nexo entre a função dele e aquela doença que ele está apresentando. Nesse caso, aí sim o médico do trabalho deveria notificar e fazer aí a abertura do comunicado de acidente de trabalho. Nos casos de acidentes, tanto de trajeto quanto de dentro da empresa, o comunicado de acidente de trabalho, a CAT, ela pode ser aberta por qualquer um. E o ideal seria que fosse aberto pela empresa, no prazo de até 24 horas daquele evento. Mas para isso a gente sempre pede que haja informações, Então, por quê? O funcionário pode ter caído dentro da empresa, fora da empresa. Então, para que haja essa abertura, o ideal seria que as informações fossem já faladas para a empresa. Então, a empresa precisa ter regras claras com relação a essa abertura de comunicado de acidente. O que a gente recomenda seria que todo funcionário tivesse lá na sua pastinha da empresa todas as informações do trajeto que ele faz, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, se ele tem alguma parada, se ele toma ônibus, se ele toma metrô, se ele tem alguma notificação a ser feita de dentro da empresa, para quem ser feita, se caso tenha algum evento lá dentro, então se ele caiu, se ele bateu, se ele machucou, a quem ele deve reportar imediatamente, para que fiquem claras as informações e a empresa possa decidir por abrir ou não abrir o comunicado de acidente. Assim que aberto um comunicado de acidente, isso quer dizer que o funcionário tem algum benefício sobre isso, a empresa perde alguma coisa. Na verdade, pessoal, o comunicado de acidente ele serve para uma estatística lá da Previdência. E quando há um benefício para o funcionário? Só quando há um afastamento. Então, pode ter aí sim um comunicado de acidente, ou seja, um funcionário caiu, torceu lá o tornozelo, mas ele está bem, não teve nenhuma repercussão no corpo dele, não teve fratura, não teve nenhuma lesão e ele continuou trabalhando. Então ele teve lá, bateu, machucou, foi aberto um comunicado porque houve aquele evento, mas ele não teve nenhuma lesão e continua na sua vida cotidiana. Então ele não ficou afastado. Se ele não ficou afastado, não muda em nada a condição do funcionário. Então foi só comunicado realmente. E se por acaso houver sim um afastamento, quando há um afastamento maior do que 15 dias, aí sim esse funcionário vai a uma perícia do INSS e vai ver se há a possibilidade de um afastamento. Quando ele é afastado do INSS e tem um comunicado de acidente de trabalho e o INSS disser, ele que julga se é ou não um acidente de trabalho, se ele julgar que é uma doença ocupacional ou acidente de trabalho, o funcionário teria, sim, uma estabilidade do emprego a partir do retorno dele à empresa. Então, ele ficou afastado, retornando ao trabalho, ele teria 12 meses de estabilidade no emprego a partir da data do retorno ao trabalho. Aí sim seria um benefício, naquele momento, para o funcionário. Tá? Então, essas dúvidas são muito frequentes. Então, se você tem alguma dúvida quanto a isso, procure aí seu médico do trabalho também e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida desse tipo, ok?